A palavra convence, o exemplo arrasta. Essa frase é atribuída a Confúcio. Pois bem, temos um presidente que não tem palavra e nem exemplo que sirvam de orientação para a nação. E ele apenas reforçou isso na live de ontem, que ele fez aí nas suas redes sociais. Antes da gente analisar os impactos que isso pode ter e a gravidade do que Bolsonaro disse, eu quero só pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações, ativá-las é importantíssimo. E também, se gostar do vídeo, deixe o seu like e depois também comente o que vocês estão achando. Disse o Bolsonaro naquela sua live das quintas-feiras que eu fico pensando quantas mortes já foram provocadas por conta da desinformação propagada ali, quanto prejuízo financeiro isso já causou para o Brasil e quanto isso já arranhou a imagem do Brasil mundo afora. Infelizmente, né, ele continua com essas suas pregações negacionistas, estúpidas e criminosas todas as quintas-feiras. Disse ele então no dia 20 de maio de 2021: "Não vou falar o nome para não cair a live. Aquele negócio que o pessoal usa para combater a malária, eu usei lá atrás e no dia seguinte estava bom. E vou dizer mais: há poucos dias estava me sentindo mal. E antes mesmo de procurar o médico, olha só que exemplo estou dando. Tomei depois aquele remédio porque estava com sintoma. Tomei, fiz exame, não estava, aqui entre parênteses, doente. Mas por precaução tomei. Isso é de uma gravidade, isso é de uma estupidez. Primeiro, quando ele fala eu usei lá atrás e no dia seguinte estava bom, não foi por causa do remédio que ele não quis citar o nome, e eu até tô com medo do meu vídeo também cair, não vou citar, mas vocês sabem qual que ele está falando. Começa com cloro. É impressionante. Ele podia, como disse Otto Alencar na CPI da pandemia, diante de um dos negacionistas que dela fazem parte, que é melhor beber água, porque a cloroquina, falei, não tem efeito nenhum para a Covid. E as pessoas, 95% que melhoram, que desenvolvem um quadro leve da doença, não desenvolveram um quadro grave, não foi por causa do dito remédio. Podia ter tomado água, chupado chiclete, lido um livro, qualquer coisa. E ele não entende isso, mas ele acha que sabe mais do que os estudos. Não é que, mas é porque faltam estudos para comprovar. Não, já foi feito todo tipo de estudo, não tem eficácia. Nem na fase precoce, nem na fase grave, enfim, isso é um assunto resolvido na comunidade científica. Mas quando ele diz que está tomando, ele pode até tomar e ficar calado. Mas quando ele fala, ele acaba incentivando. Por incrível que pareça, ele acaba sendo... Peço perdão por ter mexido aqui na câmera, eu estou numa estrutura aqui que não é a ideal, mas vamos lá. Ele é seguido, ele é admirado, idolatrado por uma parcela grande da população. E ele faz isso de caso pensado. Isso não é por acaso não, viu, gente? E quando ele fala que toma por precaução, ele pode induzir outros a fazerem o mesmo. Precaução de quê, Bolsonaro? Eu tive sintoma, tomei. É uma irresponsabilidade. Aí eu conheço gente que tomou isso também, ivermectina e outros remédios mais, e tiveram a falsa sensação de segurança. Voltaram a circular livremente, às vezes confirmados com Covid. E às vezes toma isso e não procura hospital, não procura médico, porque ficam ali esperando fazer efeito e melhorar, e não vai melhorar por conta desses remédios. Pode ser que melhore por uma reação natural do corpo, mas tem gente que fica esperando e não procura ajuda, e quando vai a situação está grave. E um terceiro ponto gravíssimo dessa fala dele, quando ele fala que não tomei antes mesmo de procurar um médico. Olha só, péssimo exemplo de automedicação. Eu até pensei, confesso, que a CPI da pandemia fosse discipliná-lo um pouco. Se vocês lembrarem, quando o Queiroz foi preso, o Bolsonaro ficou ali algumas semanas. Quase um Bolsonaro paz e amor. Porque a prisão do Queiroz disciplinou o nosso presidente irresponsável. Mas a CPI da pandemia não, parece que ele está ficando pior. Parece que ele está dobrando a aposta no negacionismo, enfim.
E a gente não sabe onde é que isso vai dar. O problema é que não é só ele. A CPI da pandemia tem lá a bancada de governistas que recebe orientação do Planalto, que montam a estratégia do governo para se defender. E nós tivemos um episódio dantesco envolvendo o senador Marcos Rogério do Democratas. Ele resgatou vídeos antigos do Flávio Dino, do Dória, do Renan Filho e de outros do comecinho de abril do ano passado, falando que a cloroquina estava à disposição, isso e aquilo, porque naquela época existia a dúvida. Então, puxa, na dúvida, vamos tentar algo. Hoje não existe mais. E o que eu acho engraçado é que esses negacionistas, com atitudes criminosas, eles tentam às vezes pegar estes vídeos, e eles compartilham isso até hoje, como se tivessem sido ditos ontem. Todos esses, o Flávio Dino, o Dória, já fizeram ali, vamos dizer assim, um reposicionamento em relação ao remédio. Hoje, tido como ineficaz, hoje não, já tem um bom tempo, os Estados Unidos mandaram seu estoque desses remédios para o Brasil já tem meses. E os Estados Unidos não fez isso por caridade. Fez porque viu que não adianta nada, mas como a loucura no Brasil estava imensa ainda, como está, mandaram para cá. E aí o Marcos Rogério vai tentar defender Bolsonaro e disse enquadrar o presidente Bolsonaro e proteger os governadores porque foram quem distribuiu. Ele diz, não estou dizendo que cometeram crimes, não, estavam tentando salvar vidas com os meios disponíveis. Aliás, quanto a isso não faltam provas. Vejam quem indicou ao Ministério da Saúde que adotasse o protocolo hidroxicloroquina e vejam quem distribuiu. E aí ele coloca os vídeos. Virou uma bagunça na CPI. O presidente Omar Aziz do PSD corretamente interveio e disse: a ciência é uma coisa que evolui e protocolos são assinados em grandes revistas de especialistas mensalmente, anualmente. Isso aí foi em março de 2020. Em março, se eu tivesse contraído, eu também tomaria cloroquina. É uma vergonha. O Marcos Rogério é lamentável e ele defende num ar de superioridade, como se ele estivesse possuidor de toda a verdade e é simplesmente... Eu não vou nem falar que ele é negacionista, ele está só cumprindo um papel ridículo de um governo negacionista. E claro, quem defende governo negacionista com argumentos também negacionistas, não dá para dizer que é um defensor da ciência, embora ele ache que sim, né? O DEM, partido que tem nos seus quadros o senador Marcos Rogério, fez questão de deixar claro nas suas redes sociais, abre aspas para o Democratas, as posições do senador Marcos Rogério na CPI refletem seu pensamento como parlamentar e não como partido. E completou, desde o início da pandemia, o compromisso democratas com a ciência e a preservação da vida se faz evidente em nossas gestões pelo Brasil. Só para a gente ver como é que a vida partidária do Brasil não é fácil ser explicada. O Democratas tem nos seus quadros esse senador e também Luiz Henrique Mandetta, que não vou dizer que teve uma atuação perfeita, dá para apontar ali sim alguns erros e equívocos, mas que, vamos pegar hoje, defende fortemente a ciência, é contra a cloroquina, e a gente tem no mesmo partido um senador que, como eu já disse aqui, dispensa comentários e é lamentável. E Bolsonaro, na mesma live, disse: a informação que eu tive é que o Pazuello foi muito bem. A CPI continua sendo um vexame nacional. Não quer investigar o desvio de recursos. Eu não sei se ele está assistindo a mesma CPI da pandemia que eu. O que eu estou vendo lá são os erros do governo sendo escancarados. Com certeza, muitos dos que já passaram ali serão presos, serão incriminados. E ele acha que o Pazuello foi muito bem. Eu não sei se ele está vendo o mesmo Pazuello. Mas para quem gostava dele como ministro, certamente deve estar de fato adorando também na CPI. Vamos ficar atento aos próximos desdobramentos de tudo isso. Eu achei boa a posição do Democratas, deixando claro que aquilo é uma postura pessoal e não tem nada a ver com o partido. Meus amigos, muito obrigado por estarem aqui com a gente. O canal está quase chegando a 1000 inscritos. Talvez quando alguém for assistir isso aqui daqui a alguns dias ou semanas já tenha atingido. Mas quem puder dar uma forcinha a mais, nos ajude se inscrevendo e ativando as notificações. Valeu e até o próximo vídeo.